Oi! Hoje nós vamos falar sobre Atmosfera, o novo lançamento da Taylor Jenkins Reid. A diva arrasa, a diva não escreve nenhum livro ruim. E eu preciso aqui me desculpar com a diva, me perdoe, porque eu achei que eu não fosse gostar desse livro. Por que eu achei isso? Não faço a menor ideia, até porque eu gosto de tudo que ela lança, todos os livros dela tiveram algum impacto na minha vida, independente do momento que eu estava lendo. Só que como é um livro que se passa nesse universo da NASA, essa coisa de astronauta, coisas que assim, gente, eu digo bulhufas, eu realmente fiquei meio, sabe, eu acho que talvez esse livro não seja pra mim. Mas foi. Foi com certeza. E também fiquei meio surpresa por esse livro não se passar no mesmo universo de Daisy Jones, Evelyn Hugo, porque eu achei que teria alguma, entendeu? E não teve. Então isso foi talvez a única coisa que me deixou meio tipo, poxa, que saco. Porque a Taylor consegue escrever universos, né? Histórias que se passam no mesmo universo e não são repetitivas. Então eu achei que a Atmosfera também faria parte, mas não fez. Mas assim, não estragou a minha experiência não, sabe? Foi muito bom. No início do livro, eu achei que eu não iria gostar, passar nesse ambiente de NASA e tudo mais. E estavam tendo diálogos que eu não estava entendendo muito. Principalmente porque a escrita não é linear. É aquela escrita de que vai lá na frente, aí volta no passado, aí tá no presente. E é isso, sabe? Então, no início, eu tava entendendo bulhufas. No final, né, quando nós já temos todo aquele caminho traçado e já estamos ali entendendo o que tá acontecendo, fenomenal. É absolutamente literatura. O livro, né, conta a história da Joan, que é uma astronauta. Ela é uma mulher que está sendo treinada, né, pra ser uma astronauta. Ela era uma professora numa universidade, até que surge a oportunidade de se juntar à NASA, fazer esse processo seletivo e tudo mais. Só que nós estamos falando da NASA de 1970, sei lá. É uma época em que o mercado de trabalho era muito dominado pelos homens, né, principalmente na NASA. Então, a concentração de mulheres ali que podiam ir ao espaço era, assim, ridícula, sabe? Era minúscula. Então, a Joan, ela dá vida ali por aquilo. E nós também temos o background, né, do romance dela, que ela se envolve com uma outra mulher, o que também é um outro ponto fortíssimo, porque a NASA, não sei, né, hoje em dia quais são os princípios deles, mas na época de 1970 não podiam ter mulheres lésbicas, homens gays, tipo assim, era super família tradicional, sabe? Também temos o terceiro enredo, que é o enredo da família dela. Ela é a irmã mais velha. Ela é irmã mais velha? Não, ela é mais nova. Ela é irmã de uma menina que tem uma filha já, então ela é tia, e ela tem esse amor pela sobrinha dela, só que é um amor que às vezes extrapola limites. Não limites no tipo, estou te respeitando da minha irmã, mas não, ela se põe no lugar de mãe, porque a irmã dela é completamente piroca da cabeça, desmiolada, então cai a ela a responsabilidade algumas vezes de cuidar da sobrinha. E isso foi um dos pontos mais difíceis pra mim na leitura, porque eu ficava com muita raiva, porque a irmã dela é completamente escrota, é uma pessoa escrota pra caramba, querendo cobrar coisas da Joan que não é da responsabilidade dela, como por exemplo, tem um momento no livro e a Joan precisa fazer alguma coisa e ela fala, não, mas você tem que cuidar da queridinha aqui. Tipo, amor, e ela não tem que cuidar de ninguém, quem tem que cuidar é você, é sua filha, não é dela. E isso é uma coisa que vai me causando raiva durante diversos momentos do livro, porque isso acontece o livro inteiro. É muito difícil também ler sobre isso, sobre essa dinâmica familiar, porque é uma coisa que tem me causado muito estresse. Essa parte do livro acontece em alguns momentos, essa é uma parte principal de quem é a Joan, como que ela é. Ela é essa mulher altruísta, ela é essa mulher gentil, essa mulher que, cara, é quase que perfeita, sabe? Só que ela não se sente pertencente a lugar nenhum, porque ela se sente muito diferente das outras mulheres. Ela sente que ela não tem interesse, tipo, em formar uma família. Ela não tem interesse em conhecer um homem. Até que, obviamente, né, depois que o livro vai caminhando, a gente entende porque ela não tem esses interesses. Ela tem esses interesses com o homem de fato. Ela se envolve com a Vanessa, que é uma mulher que também está em treinamento para ser uma astronauta. E o livro vai passando, mostrando como que é essa vivência de ser uma mulher querendo ser astronauta na NASA, na época de 70, por aí vai, né? Então, assim, são muitos desafios, são muitos comentários constrangedores. Tem uma parte também que fala sobre uma outra mulher que tá lá, que é a Lídia, que ela também tá nessa luta, nesse barco aí, porque também é uma mulher que também quer voar, quer estar lá em cima. Só que ela fica, risinhos para as piadas machistas. E tem um momento que é muito certeiro, que a Joan fala, você gosta disso? Ela, não, mas a gente tem que se juntar a eles, porque é o clube dos bolinhas. E a Joan fala, não, a gente não tem que se juntar a eles. Você rindo só tá reforçando o estereótipo. E a gente que não ri, fica com a fama de chata, de não sei o quê. Então assim, gente, sabe, como que pode isso ainda ser tão atual? A Joan também tem esse contato com outros astronautas, eles criam uma amizade, eles têm essa coisa também, meio found family também, essa coisa de poder ser quem você é, ter aquele medo, né, obviamente, de se assumir, mas ainda saber que tem pessoas que vão estar ao seu lado. Também tem momentos no livro em que as coisas vão escalando e vai chegando em momentos de tensão, principalmente lá pro final do livro, quando a gente vê o que está acontecendo, a gente
entende que talvez uma das protagonistas, né, que é a Vanessa, não retorne porque tá tudo dando errado na missão, ela já tá lá fora da Terra. Começa a pensar, tipo, poxa, eu botei a minha carreira, um lugar em que eu nem sou aceita e como eu realmente sou, em cima de um relacionamento que me ama, me aceita e agora eu posso perder tudo. Gente, assim, lacre, tá? Lacre. A escrita da Taylor Jenkins pra mim foi fenomenal, foi uma escrita que não me cansou em momento nenhum. Eu realmente ficava pensando muito sobre esse livro. Teve só um momento que eu comecei a ficar meio desgostosa assim com a leitura, mas eu acho que não foi nem um livro em si, mas só cansaço da vida que tava batendo. A escrita dela pra mim sempre é muito boa, eu sempre consigo ficar muito imersa naquilo. Mesmo nesses momentos em que ela tava descrevendo os treinamentos, descrevendo essas coisas assim dos astronautas, eu tava tipo realmente querendo saber e eu tava realmente querendo pensar tipo, nossa, como que deve ser fazer parte da NASA, como que deve ser essa questão de, o homem pisar na lua, as estrelas, tipo assim, coisas que eu nunca liguei. Eu comecei a pensar, tipo, nossa, como que deve ser maneiro, sendo que eu, sabe, não tô nem aí pra isso. Então, a escrita da Taylor, ela é esse tipo de escrita, sabe, que te coloca naquele universo, de você fica completamente imersa ali, e isso é uma das coisas que eu mais gosto, sabe, de leitora, porque a gente descobre coisas, assim, que a gente nem sabia que queria, ou só estamos sendo induzidos a gostar, né, que talvez seja isso, porque agora que já acabou a leitura, eu tô pouco me lascando de novo pra isso. Mas assim, durante aquele momento, durante aquela leitura, eu fiquei completamente obcecada. E não foi uma coisa tão extensa quanto eu achei que seria, apesar de ter vários momentos, né, que é descrito os treinos e tudo mais. Não se prende só nisso. E como o livro também não é tão linear, né, como volta no passado, depois volta pro presente, e vai sendo construído essa teia, sabe, de acontecimentos, e a gente chega no final, a gente fica tipo assim, cara, preciso respirar, sabe, porque são vários acontecimentos, e o romance da Vanessa com a Joan também é muito intenso, porque por mais que seja um romance meio que proibido, né, porque na década de 70, proibido, sim, então elas têm que ficar se escondendo, aí tem aquela coisa, aquele romance, aquela coisa do nunca me senti assim antes, é uma coisa super excitante, assim, tipo, é muito bonito ver as duas a Joan, né, mais necessariamente se descobrindo, porque ela se descobre como mulher, ela descobre a sua sexualidade ali, enquanto a Vanessa, ela já se conecta com a Joan em um lado mais coração, um lado mais romântico, porque ela também nunca tinha se permitido passar por isso, né, tanto que ela vai criando laços com a sobrinha da Joan também. Então, assim, é muito lindo, é uma coisa... Nossa, assim, gente, foi um livro que eu não imaginava mesmo que eu fosse gostar, e eu também não sabia que era sobre um romance sáfico, né? Então, quando eu fui lendo, eu fui ficando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e fui ficando obcecada, e eu realmente amei demais. Mas uma coisa que realmente me desagradou, e me desagradou muito, foi o final do livro, porque no final do livro, né, fica aquela coisa do a Vanessa morreu, e agora? Só que aí, quando chega lá na última página, a gente não tem o depois, sabe? Tá, mas o que acontece agora? Deu pra salvar alguém? Não deu? A Lídia foi salva? Não foi? E isso foi uma coisa que me incomodou muito, porque a gente tava ali naquela tensão. Correu todo aquele sufoco, tudo aquilo pra... sabe? Teve aquele momento de declaração, aquele momento de autorrealização do que, poxa, eu devia ter feito uma outra coisa, eu devia ter tomado outras escolhas, devia ter me declarado, feito isso. Tipo aquela música, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, entendeu? E é isso, aí quando chega no final, a gente não tem mais o depois. Tenho tido muito esse problema com livros que terminam dessa maneira, porque eu tô lendo muitos livros que terminam assim. E isso é uma coisa que está me estressando, porque, gente, o que custa, sabe? Escrever mais 200 páginas que seja, 100 páginas, sabe? Só me dá mais um pouco disso, um pouco do depois. E não teve. Mas, assim, tirando desse final que foi pra mim bem bruxante, é um livro muito bom, é um livro, tipo, 5 estrelas. Eu acho que, na verdade, eu dei 4 estrelas por conta desse final. A trajetória, sabe? Até chegar ali é muito boa, só que o final é um balde de água fria, porque eu queria mais, sabe? Ai, não é porque acabou e o livro foi ruim, não, é porque foi tão bom que eu precisava de mais e eu não tive mais. Essa foi a minha experiência. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!